Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2025. E como você sabe, nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a lição de hoje é a lição de número 11, com o tema A Carne e o Espírito, a luta que existe em nós. Basicamente, nós iremos estudar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, com alguma adição de um assunto a mais, especialmente aqui na introdução, mas o cerne da nossa lição hoje é falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Lembrando, meu irmão, que você pode ter todo o conteúdo produzido pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com você pode acessar na palma da sua mão. Basta você acessar a sua Play Store e baixar o aplicativo do ebdemfoco.com. Procure lá por EBD em Foco, instale o nosso aplicativo e tenha tudo que você precisa na palma da sua mão. Lembrando também que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, seja um assinante do ebdemfoco.com. E sendo um assinante do ebdemfoco.com, além de todo um conteúdo, um vasto conteúdo, você vai ter acesso completo a slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados, e slides editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis e dificulta muito a preparação da aula pelo professor. Os slides produzidos pelo ebdemfoco.com são, além de ser 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados, eles são editáveis. E para você ter acesso a isso, seja um assinante do ebdemfoco.com. Além dos slides, você tem também slides das lições de adultos, é claro, slide das lições de jovens, que é o conteúdo da assinatura. Tem também os slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia, cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para os professores. Olha só, é uma gama de conteúdo em um só lugar com apenas uma assinatura. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Gálatas capítulo 5 e verso 16, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, às vezes, as pessoas viajam um pouco no significado de concupiscência da carne. Primeiro que a palavra carne aqui é natureza e concupiscência é desejo da natureza. Quem anda em espírito, ou quem anda no espírito, quem anda na direção do espírito, quem é governado pelo espírito, não satisfaz os desejos da natureza pecaminosa. Resumo da lição: a quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito, se a nossa natureza ou se a vontade de Deus pela sua palavra. O texto bíblico se encontra em Gálatas capítulo 5, verso 16 até o verso 23. Eu não vou me deter no texto, apesar do texto ser um texto sensacional, mas por uma questão de tempo, eu não vou me deter no texto, mas é óbvio, você com certeza tem estudado todo esse trimestre a carta aos Gálatas, São só 6 capítulos e ler o capítulo 5 agora é algo muito fácil e muito rápido. Vamos para a nossa introdução. No capítulo 5, Paulo mostra que somos guiados ou pela carne ou pelo Espírito. Isso aqui é um ponto importante. O pastor Newton, meu pastor, costuma dizer assim: irmãos, não existe imparcialidade, não existe neutralidade. Ou você é usado por Deus, ou você é usado pela carne ou pelo diabo. Não existe neutralidade. Até quando se diz que alguém está em cima do muro, diz-se que o muro pertence ao diabo. Então, nós precisamos ter essa concepção, essa consciência de que ou nós servimos a Cristo ou servimos ao pecado.
e, consequentemente, quem serve ao pecado serve ao diabo. Foi inclusive isso que Jesus disse para os fariseus: vocês têm por pai não é Deus nem Abraão, vocês têm por pai é o diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. Se você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade da carne. Se você faz a vontade da carne, você faz a vontade do pecado. E se você faz a vontade do pecado, você faz a vontade do diabo. Essa é a realidade, é a mesma realidade do caminho estreito ou do caminho largo. Só existe dois caminhos. Essa dualidade, ela é objetiva e clara na Bíblia. Só existe dois caminhos. Ou você entra por um, ou você segue em um, ou segue no outro. Não há uma terceira via. Ou você segue a Cristo, ou segue ao mundo, ao pecado, ao diabo. Ele falou anteriormente a respeito do cuidado de não se valer da liberdade para que fosse dado ocasião à carne, né? Que era um ponto muito crucial nesse aspecto, porque Paulo está tratando do legalismo, né? E aí Paulo está falando que os irmãos estão tendo esse problema, que é um problema grave, de sair do legalismo e ir para o antinomismo, né? O legalismo é o excesso de leis, o excesso de regras. E o antinomismo é nenhuma lei, nenhuma regra, e não é por aí. O fato de nós não estarmos debaixo da lei, o fato de nós não estarmos debaixo da obrigação de viver pelos preceitos da lei, mas pela fé, pelo Espírito, não significa que a gente não tenha lei nenhuma. Que é o ponto culminante no discurso de Paulo. Vocês não têm que viver debaixo da lei, porque viver debaixo da lei é viver debaixo de escravidão. Mas, por outro lado, o fato de não viver debaixo da lei não significa que vocês têm que viver sem lei nenhuma. Viver pela própria natureza. Haja vista, a natureza é caída. Desta feita, o apóstolo menciona que existe uma luta dentro de nós para fazer o que é certo ou o que é errado. E que aqueles que são conduzidos pelo Espírito manifestam o fruto, ao passo que os que são conduzidos em suas ações a resistirem ao Espírito e seguir a natureza, né, a vontade da natureza humana, manifestam as obras da carne. Isso é uma questão também objetiva. Ou você serve a Cristo, e aí você apresenta o fruto do Espírito, porque quem serve a Cristo tem a presença do Espírito Santo, quem serve a Cristo é habitado pelo Espírito Santo, ou você segue a carne, e aí é óbvio que aparecerá o fruto da carne, as obras da carne também. Nosso primeiro tópico, andando no Espírito. Andai em Espírito. Paulo já tratou sobre a importância da liberdade e agora passa a mostrar aos Gálatas o distanciamento que há entre viver na carne e ser guiado pelo Espírito. É importante a gente lembrar, quando Paulo está tratando aqui sobre liberdade, é porque Paulo está falando, irmão, sobre liberdade no sentido de que nós, como pecadores, somos escravos do pecado. E quando aceitamos Jesus, nós somos livres porque somos libertos do pecado. Nós somos libertos do pecado, da maldição da lei, da condenação do pecado, do poder do pecado. Quando nós somos livres, nós não somos livres para poder fazer a vontade da carne. Isso seria a mesma coisa que ser escravo. Quando Paulo diz, Paulo já tratou sobre a importância da liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade de não ser mais escravo do pecado, de fazer a vontade de Deus. Essa é a liberdade, né? E agora passa a mostrar aos Gálatas o distanciamento que há entre viver na carne e ser guiado pelo Espírito. Viver na carne é viver de acordo com a vontade da carne, com a vontade da natureza. E viver no Espírito é viver de acordo com o que está na palavra de Deus, viver em obediência à palavra de Deus e governado pelo Espírito Santo. Observe que o verbo está no imperativo. Aqui não é uma recomendação, mas uma ordem. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito. Todo cristão deve, pelo próprio aspecto real da nova vida, viver ou andar no Espírito. A nova criatura, o novo nascido, vive ou anda no Espírito e não anda satisfazendo a vontade da natureza. O cristão deve entender que a única opção para que não cumpra os desejos da natureza humana é andar no Espírito, que foi o que eu citei
no início, fazendo até referência a palavras do meu pastor Newton, que não há neutralidade. Ou você serve a Cristo, ou você serve à natureza, que consequentemente você serve ao pecado, que consequentemente serve ao diabo. Não há neutralidade. A íntima comunhão e a dependência constante das orientações do Espírito são a única chave para uma vida de santidade e integridade no Senhor. Relacionamento e dependência, que é o que falta muito para nós. Isso é uma verdade, né? Nós não teremos de Deus mais do que aquilo que nós buscamos. Nós não teremos mais autoridade se não buscarmos, nós não teremos mais comunhão se não buscarmos, nós não teremos mais dependência do Espírito se nós não buscarmos essa dependência. Então, nós vivemos nesta luta da carne contra o Espírito, e a única forma de sermos vitoriosos é contínua comunhão e contínua dependência do Espírito Santo para vivermos uma vida de santidade e integridade. Não bastava que os Gálatas valorizassem a liberdade que receberam de Cristo. Com essa liberdade, eles deveriam andar no Espírito, que esse é um dos pontos que Paulo fala, né? Uma vez que vocês foram livres, vocês não foram livres para viver na libertinagem, vocês foram livres para fazer a vontade de Deus. Porque é óbvio que Paulo está tratando dessa questão. Vocês eram escravos do pecado, uns escravos do paganismo, outros escravos do legalismo. Aí vocês foram livres. Agora vocês devem viver de acordo com a vontade de Deus. Não é uma questão de agora que vocês são livres do paganismo e do legalismo, viver a vontade de vocês. Viver a vontade de vocês é a mesma coisa que ser escravo do legalismo ou do paganismo. Porque é escravo da natureza pecaminosa, é escravo do pecado do mesmo jeito e não é livre em Cristo. De nada adianta a liberdade se a pessoa permanece presa. As práticas que ainda a identificam como prisioneira, né? De que adianta essa ideia de eu ser salvo em Cristo Jesus, de eu ser uma nova criatura, se eu vivo nos mesmos pecados? Viver nos mesmos pecados é ser escravo. Ser liberto do paganismo, mas fazer a vontade da carne, é escravidão do mesmo jeito. Ser liberto do legalismo, mas viver a vontade da carne, é escravidão do mesmo jeito. Nós temos que ser libertos do paganismo, libertos do legalismo e sermos servos de Cristo. A luta que existe em nós. Há uma luta interior constante para que sigamos a vontade da nossa carne e não sejamos guiados pelo Espírito. Isso é um fato que a Bíblia fala sobre isso, explica isso, pelo fato de que a nossa natureza é caída. Tem uma frase de um teólogo, eu me esqueço até o nome desse teólogo, mas eu gosto muito de citar ela nesse aspecto. Olha o que o slide está dizendo aqui, ó. Há uma luta interior constante para que sigamos a vontade da carne e não a vontade do Espírito. Por que há essa luta constante? Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. E a frase do teólogo que eu quero dizer ele diz, a nossa natureza é livre como as águas de uma cachoeira. É livre para cair, mas não para subir. Ou seja, a nossa natureza sempre em primeiro momento vai desejar o pecado. Por isso que essa luta é constante. Porque a nossa natureza sempre em primeiro momento vai desejar o pecado e não as coisas de Deus. E por essa razão, tem essa guerra, essa batalha. A carne luta contra o Espírito e esse contra a carne. É isso que Paulo fala em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito não quer que você esteja debaixo do paganismo, o Espírito não quer que você esteja debaixo do legalismo, mas também não quer que você esteja debaixo da sua própria vontade. O Espírito quer ser Senhor da sua vida. E quando eu digo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Não é uma luta visível, pois acontece no nosso íntimo, mas as consequências são visíveis. As decisões que nós tomamos, assim, as consequências, os resultados são visíveis e muito visíveis. Essa luta nos mostra uma verdade. O novo nascimento não elimina a velha natureza pecaminosa,
O que nós recebemos é um poder que vem dominar e mortificar essa natureza, mas ela não é eliminada. Isso vai acontecer quando nós passarmos pela glorificação. Se assim fosse, não veríamos nas Escrituras tantas advertências a que buscássemos a santificação e a mortificação constante do pecado em nós. Não é possível trazer satisfação às duas naturezas. Então, quem conhece a Cristo terá de escolher que natureza vai agradar e fortalecer, né? Que é o que a gente já falou. Sempre tem esse dualismo, natureza pecaminosa e o Espírito trabalhando em nossas vidas. E nós temos que, por fé, né, não é por lei, não é por causa de preceitos, que esse era um dos problemas dos judaizantes, que estava contaminando os gálatas, porque eles queriam vencer essa guerra por preceitos, cumprindo certas regras, cumprindo certas leis. Mas Paulo vem dizer que nós venceremos essa guerra pela fé e não pelas obras. A carne representa a nossa natureza que busca satisfação naquilo que desagrada a Deus. Ela não desaparece nem morre quando uma pessoa recebe Jesus pela fé e é perdoada de seus pecados, né? Carne não é o corpo em si, né? O corpo em si, como diz Warren Wiersbe, o corpo em si ele é neutro, né? Porque ele sofre as consequências do pecado, mas de forma física. Mas essa questão aqui da natureza, né? Da carne, é a natureza, é a nossa natureza. Essa questão da carne é a nossa natureza e não o corpo em si. Esse texto também nos mostra que o Espírito pode e deseja nos guiar para uma vida mais plena, em que manifestemos o fruto do Espírito que Paulo descreverá a seguir, né? Tem até um slide mostrando aqui, né? O primeiro é amor. Primeiro é amor, gozo, paz, bondade, fé, mansidão, benignidade, longanimidade, temperança, né? São 9, que alguns falam 9 frutos, mas o ideal mesmo é 9 aspectos do fruto do Espírito. Mas observe que Paulo mostra antes as obras da carne e as suas consequências, né? Paulo vai falar, é óbvio, da parte importante, da parte bela, da parte alegre, que são os aspectos, né? Que é o fruto, mas antes ele fala que tem também as obras da carne. O Evangelho primeiro mostra que o homem é pecador. E isso é muito importante porque precisa haver uma consciência do pecado nas pessoas, porque a primeira mensagem a ser pregada no Novo Testamento, na graça, não foi uma mensagem de amor, foi uma mensagem de arrependimento. João Batista, quando começou pregando, ele disse: arrependei-vos. Jesus, Mateus 4,17, quando ele começa a pregar, ele diz: arrependei-vos. Por isso que o Evangelho primeiro mostra que você é pecador, para mostrar que você é, de fato, alguém que precisa ser mudado, ser transformado. Depois da má notícia vem a boa. Depois da consciência de que você é um pecador, que você precisa de arrependimento para ser salvo, vem a boa notícia. Existe salvação em Jesus. Da mesma forma, Paulo fala primeiro das obras da carne para depois falar do fruto do Espírito. Paulo fala de quem está numa condição de escravo e depois fala de quem está na liderança, no domínio e no governo do Espírito Santo. Segundo tópico, ações da carne: prostituição, impureza, lascívia. As três primeiras obras da carne estão relacionadas ao comportamento sexual, né? Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza e lascívia. Deus nos fez seres sexuais, mas o pecado faz com que o ser humano ultrapasse os limites impostos por ele, né? E a sexualidade é algo de fato que atrai muito as pessoas.
porque é parte da natureza. É difícil lutar contra algo que é inerente à natureza. O problema é que o pecado contaminou, deturpou, fez com que a sexualidade se transformasse em algo impuro, mas a sexualidade é algo puro, foi criado de forma pura e é inerente à natureza. Por isso a luta, né, para quem tem essa problemática com a questão da sexualidade, a luta é muito grande porque é inerente à nossa natureza. A prostituição abarca todas as relações sexuais ilícitas e não somente a prática sexual por dinheiro, né, que é um ponto importante. Muitas vezes a gente pensa em prostituição apenas como aquele momento em que a mulher ou o homem vende o sexo, mas a prostituição não é somente isso. A prostituição é exatamente qualquer tipo de relação sexual e que não seja aquela legalizada dentro do casamento. A prostituição torna o corpo impuro aos olhos de Deus, e a lascívia é a sensualidade exagerada, um comportamento que não se preocupa com a moralidade, onde a pessoa peca sem se preocupar com qualquer vergonha. O texto fala de prostituição, impureza e lascívia. Aqui o comentarista até deixou de lado um pouco a questão da impureza, porque a impureza ela parece ser o cerne, né, o centro de toda a problemática da perversão sexual. Tanto o adultério, a fornicação, tanto a prostituição quanto a lascívia estão dentro do aspecto da impureza. É que esses aspectos são aspectos comportamentais, são práticos, enquanto que a impureza estão relacionadas ao desejo, aos pensamentos, aos sentimentos. São coisas que estão mais internalizadas, enquanto que a prostituição e a lascívia são comportamentos externos, né? Uma pessoa impura, que tem impureza sexual, não necessariamente é alguém que se mostra, que a gente pode perceber, diferente de uma pessoa que vive na prostituição e uma pessoa lasciva, porque são comportamentos externos e a gente consegue ver, consegue perceber isso. E no mundo que nós vivemos, a questão da impureza sexual é algo que é muito difícil, porque tudo está hipersexualizado. Tudo está hipersexualizado. E aí a gente precisa ter muito cuidado para que isso não se torne um comportamento. E também tem que ter cuidado, é óbvio, porque se alimenta essa impureza no interior, fatalmente ela vai se tornar um comportamento, porque é isso que a Bíblia revela. Nós temos que então tratar o problema interiormente, porque ele é um problema interiormente. Ele não se torna um problema só quando se torna externo. Ele é um problema. A impureza sexual é um problema, é um pecado. Por isso está aqui citado por Paulo, né? Então precisa ter esse cuidado, mas a maioria das vezes as pessoas estão muito preocupadas com aqueles aspectos externos, comportamentais do pecado, mas existem pecados que estão apenas no interior, e a impureza é um desses. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações. Aqui são termos que a maioria dos irmãos sequer conhece. Mas vamos lá. A idolatria, de acordo com os 10 mandamentos, é pecado. Esse erro coloca o que foi criado no lugar do Criador, né? Idolatria, idolatrar, né? Ídolo, se prostrar, acompanhar, adorar, amar, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Especialmente quando esta coisa substitui o Criador. A idolatria está diretamente ligada à questão da substituição do Criador pela criatura. A palavra grega pharmakeia era originalmente utilizada para se referir a uma bebida que, usada na medida certa, poderia salvar a vida de uma pessoa. Idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias e emulações. Alguns desses termos aqui, os irmãos nem têm acesso ou nem têm familiaridade, nem como porfias, emulações, né? Mas vamos
tratar de todos eles aqui. A idolatria, de acordo com os 10 mandamentos, é pecado. Esse erro coloca o que foi criado no lugar do Criador, né? Nós fomos criados para adorar a Deus, como diz o Catecismo de Westminster. Nós somos criados para adorar a Deus e estarmos plenamente satisfeitos nele. Idolatria é toda vez que nós invertemos isso. Quando nós tiramos o Criador do centro e colocamos a criatura ou qualquer outra coisa, que inclusive pode ser nós mesmos. Isso é idolatria. A palavra grega farmakeia era originalmente utilizada para se referir a uma bebida que, se usada na medida certa, poderia salvar a vida de uma pessoa. Era um remédio, né? Farmakeia, inclusive é da onde vem a ideia de farmácia. Mas, com o passar do tempo, foi sendo usado para se referir a entorpecentes que conduziam pessoas a ter visões, delírios dos seus deuses. E no Novo Testamento passou a ser usado como um sinônimo de feitiçaria, bruxaria. Não é que bruxaria e feitiçaria vêm de remédios, de drogas, de entorpecentes, gente. É só a palavra. A ideia é que a feitiçaria e a bruxaria, que é basicamente a mesma coisa, trata de delírios, de encontro das pessoas com seres, se é que existem, mas com certeza com demônios, né? Então existem. Então a ideia vem da palavra farmácia, né? Ou do termo grego que foi usado agora há pouco, porque esse termo vem do uso de remédios para curar ou para trazer algum alívio. E assim foi passando, o tempo foi mudando o significado e acabou trazendo a ideia desse feitiçaria e bruxaria, por causa que, com o passar do tempo, as pessoas usavam esses remédios ou até mesmo entorpecentes nos seus cultos aos seus deuses, e eles tinham delírios, tinham visões, delírios, e assim, em vários momentos, inclusive, quando as pessoas estão adorando seus deuses, fazendo seus despachos, eles estão muitas vezes sob efeito de algum tipo de entorpecentes. Já as inimizades, né, que está incluído aqui, inimizades, porfias e emulações, abrem a lista de pecados que afetam as relações interpessoais. Inclusive, a ideia de porfias e emulações estão muito dentro da questão da inimizade, porfiar. A pessoa que está sempre em luta, em debate. Emulações, né? É até uma palavra estranha, né? É uma palavra que está muito dentro do contexto também de inimizade, de alguém que está sempre na defensiva, que não se harmoniza. Então, essas inimizades, porfias, emulações estão dentro do contexto relacional das pessoas. Uma pessoa que vive com inimizade é uma pessoa que vive em porfias, que vive em debates, em lutas, em guerras. Emulações, a mesma coisa, né? Pessoas difíceis de se relacionar, pessoas difíceis de estarem ali, de se harmonizarem, né? Essa é a questão das inimizades. Iras, pelejas, dissensões e heresias. A ira é uma manifestação de fúria que pode tirar o controle do ser humano. As pelejas ou discórdias buscam um poder pessoal, né? Aquelas intrigas, aquelas disputas, né? As pelejas. As dissensões são desentendimentos. Dissensões são desentendimentos, né? A falta de harmonia, falta de harmonização, falta de entendimento, desentendimento, já está dizendo. Dissensões são desentendimentos. É complicado. Sabe aquelas pessoas que não conseguem se harmonizar? Aquelas pessoas que não conseguem se entender? Com certeza isso não é um problema, não é o primeiro problema, é óbvio, né? As dissensões são resultados de corações egoístas, avarentos e assim por diante. As heresias ou facções são originalmente divisões feitas para separar pessoas, né? As heresias a gente conhece, e as heresias geralmente são
ações que demonstram também a mesma ideia das dissensões, né? Que é um coração cheio de egoísmo, as facções da mesma forma não se entendem, não se harmonizam e assim por diante. No Novo Testamento, essa palavra representa grupos como os fariseus e saduceus. A sua tônica é a categorização para a exclusão, né? Paulo também fala sobre essas facções lá, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Paulo lá entre os coríntios. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. E isso geralmente não, sempre é resultado de corações vaidosos, orgulhosos, corações que não têm a direção do Espírito Santo, não têm o domínio do Espírito Santo. Invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. A inveja é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui, que é muito específico, viu? A inveja não é a mesma coisa que inspiração. Tipo, aquele jogador de futebol muito famoso, o Neymar, por exemplo, e o garoto se inspira nele. Isso não é inveja, isso é inspiração. Agora, quando você deseja ter aquilo que a pessoa tem, isso é inveja. Quando você se incomoda com a felicidade da pessoa, quando você se incomoda com a prosperidade da pessoa, isso é inveja. Que, como o comentarista diz muito bem aqui, a inveja é o desejo de possuir o que a outra pessoa tem. É o desejo, assim, de forma bem genérica, é o desejo de possuir a vida daquela pessoa, não como uma cópia, mas de estar no lugar daquela pessoa, inclusive com o desejo de que aquela pessoa desapareça, seja exterminada. O homicídio, a gente não precisa nem explicar muito sobre isso aqui, né? É fruto do pouco ou nenhum apreço à vida de uma pessoa. O homicídio, assassinato, né? Desprezo pela vida do ser humano. Bebedices e glutonarias são abusos do direito de poderem manter o corpo alimentado. Onde a bebedice é a consequência da ingestão de bebidas fortes, entorpecendo o corpo e o pensamento, ao passo que as glutonarias eram costumeiramente presenciadas em festas a outros deuses, onde a falta do domínio do apetite fazia os seus participantes exagerarem de forma consciente na alimentação. O exagero sempre é um problema. A Bíblia sempre condena o exagero. Mas especialmente nesses contextos, tanto da glutonaria quanto da bebedice, eram práticas comuns dos pagãos. E isso era proibido não só porque era um pecado, porque é um negócio completamente desajustado, mas porque também fazia uma referência à conduta dos pagãos. E os irmãos não podiam e não podemos imitar os pagãos. Por isso, tanto a bebedice quanto a glutonaria são problemas que está diretamente relacionado a quem vive uma vida sem Deus, que está fazendo a vontade da carne, a vontade da natureza e não do Espírito. Paulo também apresenta mais uma exortação. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Isso é importante, isso é importante. Quem vive nessas práticas, apesar de hoje em dia as pessoas dizerem que, por exemplo, pornografia, bebedice, glutonaria são questões de saúde pública, isso também é questão de pecado. Isso é questão de impureza, de pecado, de fazer a vontade da carne. E isso é pecado e levará as pessoas para o inferno. Se cremos que Paulo foi inspirado pelo Senhor em seus escritos, devemos crer também que ele apontou o destino de quem vive na prática dessas atividades, o inferno. Se quem vive na prática dessas atividades não herdará o reino do céu, se só tem dois destinos, quem não herda o reino do céu é no inferno. Terceiro tópico, o fruto do Espírito, amor, gozo, paz. Se Paulo apresenta uma lista daquilo que desagrada a Deus, ele apresenta igualmente uma lista de itens denominados de fruto do Espírito. E aqui é fruto, não frutos. Fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Além, ainda falta alguns aqui ainda no verso 23. Ele começa com amor. A base para os demais frutos, ou a base para os demais aspectos, das demais características do fruto do Espírito é o amor, né? É a base, pois foi por amor que Deus enviou seu Filho para morrer
por nós pecadores, é a base. Gozo é alegria, é deleite. Só o Espírito Santo para nos fazer ter deleite. Por isso que muita gente vive na igreja e vive numa vida de neurose, sem alegria, sem deleite, porque não é cheio do Espírito Santo. Paz é tranquilidade. Paz, eu costumo dizer que paz no aspecto bíblico é descanso. É estar descansado no Senhor. É mesmo que o mundo esteja em guerra, mas você tem paz porque você descansa no Senhor. Quem pode nos dar esse descanso, essa paz, é só o Espírito Santo. Os governos, as políticas, o dinheiro, todas as estruturas, a tecnologia não pode nos dar essa paz. Mas o Espírito Santo de Deus pode nos trazer essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia, esse descanso no Senhor. Esses 3 primeiros elementos vêm do relacionamento do salvo com Deus, ao passo que os demais são cultivados na comunhão com os santos. Nós temos esse aspecto do nosso relacionamento tanto na vertical quanto na horizontal. É tanto a nossa relação com Deus quanto a nossa relação com os irmãos. Longanimidade, benignidade e bondade, que a gente chama de frutos gêmeos, né? Longanimidade, benignidade e também a bondade. Longanimidade é sinônimo de paciência, ânimo longo, que não se desespera facilmente, que não desanima facilmente. É uma pessoa resiliente, uma pessoa que é capaz de suportar o peso por muito tempo. É capaz de suportar as afrontas, as adversidades por muito tempo. Quem produz isso em nós não é a filosofia, não é a tecnologia, não é a ciência, é o Espírito Santo. Se você é uma pessoa desesperada, se você é uma pessoa ansiosa e precisa urgentemente de um ânimo longo, só o Espírito Santo para produzir esse aspecto, esse fruto. Nós não podemos de outro modo. Benignidade é benevolência, né? É ser bom. Você conhece uma pessoa que você não vê nas ações, nas palavras dela, em nada, nenhuma expressão de maldade? É sempre aquela pessoa que transmite bondade, que transmite paz, que transmite quietude e transmite uma sensação, não só uma sensação, mas um comportamento de que você pode confiar. Benignidade, uma pessoa do bem. Sabe aquela pessoa do bem? Aquela pessoa que você pode confiar que não vai ter maldade, é benignidade. E quem produz isso é o Espírito Santo. A bondade é a generosidade na prática, né? Tem até a frase de um psicólogo e também terapeuta de casal que ele diz que a maioria dos divórcios hoje é resultado de uma crise de generosidade, ou seja, crise de bondade. Nós estamos tão atolados em egoísmo, nós estamos tão atolados em vaidade, que nós não conseguimos ser bons, nós não conseguimos ser generosos. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós visivelmente apresentamos estas falhas, que é a falha de bondade, de generosidade para a pessoa que a gente escolheu para amar, para viver junto. Isso eu estou citando apenas um aspecto, mas no aspecto geral, nós estamos tão cheios de orgulho, de vaidade, que não sobra espaço para generosidade, para bondade, para ajudar alguém, para fazer o bem para alguém. Isso é resultado de quem está cheio de ego, de vaidade. Isso é resultado de fato de quem não tem o Espírito Santo. Fé, mansidão e temperança. Fé ou fidelidade em grego é pistis, é sinônimo de confiabilidade, que é baseado em algo verdadeiro. Ter fé é também ser fiel, confiável em todos os sentidos, ou seja, aquele que confia e é confiável, aquele que não arreda, não abandona, que está muito ligado com o ânimo, né? Que
Alguém que tem o ânimo longo, que não desiste, que continua firme. Mansidão é agir com brandura, mesmo que a ocasião permita que a ira seja a opção aceitável, levando em conta que é possível irar sem pecar, né? Mesmo nesse aspecto, você escolhe ser manso, né? Não retribuir, não ofender. Mansidão é algo extraordinário, só o Espírito Santo para fazer com que a gente viva assim. E temperança. Temperança é o chamado domínio próprio, ou seja, a capacidade de ser vitorioso em relação aos desejos da natureza humana. A temperança é colocar a própria natureza sob domínio. A pessoa que resiste às tentações, resiste às provocações, resiste aos desejos da carne, resiste aos impulsos. Uma pessoa temperada, uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que tem a natureza sob controle. É óbvio que, né, apesar de eu estar dizendo que é uma pessoa que tem a natureza sob controle, mas esse controle, esse poder é dado pelo Espírito Santo. Paulo deixa claro que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne, né? Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, não vive mais de acordo com a carne. As obras que antes faziam não poderiam ser vistas na nova vida que receberam pela fé em Cristo. E como diz Paulo lá em 2 Coríntios 4:17, aqueles que estão em Cristo, a nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não tem como ser uma nova criatura, não tem como termos morrido para o mundo e ainda fazermos a vontade do pecado. Eles eram livres em Cristo para não pecar, como faziam antes. E completa dizendo que se eles viviam no Espírito, andassem também no Espírito. Né? Que esse é um ponto que é importante a gente dizer. Nós somos livres do pecado. Livres de quê? Livres do pecado, livres da escravidão do pecado. E não é livre para viver no pecado. É impraticável uma pessoa alegar que vive no Espírito e trilhar caminhos que são contrários à direção dele. Se nascemos de novo, se somos governados pelo Espírito, então a nossa conduta é absolutamente distinta do mundo. Os judaizantes tentavam ensinar os gálatas a que dependesse da carne, mas as consequências dessa dependência eram opostas ao pretendido por Deus. Paulo os ensina a que vivam no Espírito. Viver andando na carne conduziria os gálatas ao inferno, porque viver andando na carne, primeiro, quem vive na carne vive no pecado. E em segundo, quem busca viver na carne também busca salvar-se pelo próprio esforço. E as duas coisas são absolutamente distintas, opostas ao que a Bíblia ensina sobre salvação. Nossa conclusão: contra essas coisas não há lei. Verso 23. É o que Paulo escreve ao concluir a descrição do fruto do Espírito. Ao passo que também mostra que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, teremos uma luta diária dentro de nós que nos obrigará a inclinar nosso pensamento e ações que agradarão a Deus ou a natureza humana. Nessa questão de nós vivemos o que vivemos, não é pela lei, mas é pela fé. Pela fé. Essa responsabilidade de escolha é nossa e ela é feita pela fé, como também as recompensas relativas a cada direção que tomamos. Tudo isso pela fé. Muito bem, chegamos ao final. Se você desejar conhecer mais sobre ebdemfoco.com, então acesse o site ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.